Você sabe que, quando eu olhava a pauta da Kamala Harris para a parte internacional, não me deixava muito mais otimista do que a pauta do Trump. Quer dizer, claro que temos uma deformação mental, nós temos uma tragédia pela frente, certo? Sim. Mas o problema é mais estrutural, né? Quer dizer, tem uma dimensão que é da personalidade do Trump, mas é só acompanhar, tá? O Erdogan na Turquia, o Orbán na Hungria, o novo pessoal na Suécia, a força da Marine Le Pen na França. Você tem o Brexit absurdo, né? Tem, enfim, é só olhar pelo mundo afora a subida. Nós temos assim uma convergência de dramas, né? Em particular, por trás de tudo isso, tem a desigualdade. A desigualdade está atingindo níveis absolutamente surrealistas. Pra vocês terem uma ideia, se eu pego a riqueza do planeta hoje, né, o 1%, 1% lá em cima, tá? A riqueza deles é da ordem de 250 trilhões de dólares. Tá? O PIB mundial é 110 trilhões. A riqueza deles é 250 trilhões, riqueza acumulada, né, do 1%. A metade mais pobre da população mundial, 4 bilhões de pessoas. A riqueza deles, somada, 5 trilhões. 1%, 250 trilhões. Os 4 bilhões da base da sociedade mundial, 5 trilhões. Você pode fazer um exercício seguinte: se você tira 2% lá do 1% lá de cima, 2%, né, das 5 trilhões, você dobra a riqueza da base da sociedade. Então, de certa maneira, a desigualdade progrediu e continua progredindo de maneira tão dramática que você tem, em inúmeros países, você tem uma situação, um sentimento de desespero, né? Saiu o livro A Geração Ansiosa agora, enfim, tem sabe, as pessoas se sentem perdidas. E são pessoas perdidas que estão conscientes do drama. Eu, por exemplo, trabalhei 7 anos na África, trabalhei em certas regiões onde a pessoa estava lá perdida no interior, não está sabendo de nada. Hoje, qualquer lugar, qualquer pessoa, por mais perdido que seja o território, ela está sabendo que poderia ter um hospital decente para o moleque, que podia ter uma escola decente, que podia, sabe, podia ter alimento. Quando você pega 800 milhões de pessoas passando fome, dessas cerca de 200 milhões de crianças, sabe o que é os pais olhar para os moleques passando fome? Esse é o nível. Tá? O que a gente produz de alimento no mundo dá para 12 bilhões de pessoas, segundo a FAO. Nós temos 800 milhões de pessoas passando fome. Você pega o Brasil. Certo? No Brasil, a gente escapou por pouco do Bolsonaro. Certo? Não é grande mudança. Tem a personalidade do Lula, que é absolutamente excepcional. Mas pensa o seguinte: o Brasil, só de grãos, na última safra, produziu o equivalente a 4 quilos por pessoa por dia. Só de grãos, sem falar dos tubérculos, frutos, etc. Tá? E temos aí milhões de pessoas passando fome. Eu passo aqui no centro da cidade de São Paulo, a cidade mais rica da América Latina, a quantidade de gente dormindo nas ruas. A Emília Maricato estima que é entre 60 e 80 mil pessoas. Está entendendo? Quer dizer, tem um drama que está se generalizando e as pessoas, no desespero, elas vão votar no quem traz mais alimento para a raiva deles. Não é programa político. Não é esse é de direita, esse de esquerda. Na realidade, é oportunismo puro e demagogo, gente. É só olhar pelo mundo. Tá? Demagogo sempre vai ter a vontade. O problema não é o demagogo, o problema não é o Trump. O problema são as forças que levaram ele ao poder. Entendeu? Por trás do Bolsonaro, que é um babaca com seus discursos, coisa assim, mas é bom, ele mobiliza o ódio, então tem o pessoal, pega o agro, apoia um conjunto de grandes corporações internacionais, como apoiaram os Estados Unidos. Votaram com ódio e ressentimento. Exatamente. Você navega na frustração das pessoas e você aprofunda essa frustração. Você sabe, eu vejo com imensa preocupação o que está ocorrendo, certo? E eu não sou assim de dramatizar, mas eu lembro de conversas minhas com meu pai. Meu pai era engenheiro, tá, na Polônia. Nos anos 30, quando ele nasceu em 1900, então, quando entra Hitler, ele tem 33 anos, um engenheiro informado. E eu perguntei para ele: vem cá, e isso quando estava subindo o nazismo na Alemanha, como é que vocês se sentiam? Ele diz: olha, a gente olhava o jornal
como elege o Hitler. Olhava no outro dia, o que eles estão inventando? Por que vão matar isso? Por que vão fazer aquilo? Quer dizer, quando você pega as falas do Trump, você não está longe disso. Tá? Os absurdos que você ouve. Ou seja, esse sentimento do meu pai, abrir o jornal e dizer o que eles vão inventar, é um pouco um sentimento que se repete, porque nós tivemos naquela época uma geração de fascismos, né? Na Espanha, na Itália, enfim, na Alemanha, etc. Hoje está se gerando, tínhamos no Japão também, né? Hoje isso está se repetindo de maneira muito ampla no planeta. E o que a gente tem que olhar por trás desses babacas surrealistas, né, que a gente elege, a gente tem que olhar quem está dando apoio, né, e quais são as causas estruturais por trás. Né? Tem um eixo central, que é a desigualdade. Essa desigualdade gera uma massa de gente frustrada, de gente que está querendo escutar alguém berrar. Né? Agora, isso aqui é, evidentemente, o conjunto do chamado terceiro mundo, que está numa situação dramática. Né? Saiu agora no relatório, são 140 países menos desenvolvidos, digamos assim, no planeta, 41% do orçamento desses países é para pagar dívidas externas. Certo? O que eles gastam com dívida externa é 3, 4 vezes o que investe em educação, saúde, coisa do gênero. Isso que tem gente em situação desesperada. Agora, quando a gente pega os Estados Unidos, eu peguei 1990 a 2020, portanto, 30 anos, os 50% mais pobres nos Estados Unidos não avançaram $1. Tá? Se sentem absolutamente parados. Sabe o que é você ver que os seus filhos voltam para casa porque não conseguem um emprego, não conseguem progredir, um sentimento de estagnação? Então, para mim, pegar os dramas sociais e ambientais que a gente está gerando, os grupos, grandes grupos econômicos que estão navegando nessa e estão aprofundando esses dramas e que forçam a eleição dessa gente. Né? De certa maneira, temos uma pirâmide de poder. Você sabe que é uma coisa interessante, as pessoas não se dão conta da mudança da estrutura do poder econômico. Né? Eu recebi esse livro, que é excepcional em termos de é do Peter Phillips. Uhum. Excepcional. É um dossiê. Tá? Ele te mostra, por exemplo, que os 10 maiores grupos são essencialmente norte-americanos, financeiros. Eles administram 50 trilhões de dólares. Põe BlackRock, State Street, Fidelity, enfim, UBS Suíça, enfim, esse grupo, 10 grupos, tá? Administram 50 trilhões de dólares. O PIB mundial, 2022, é 100 trilhões. Estão entendendo?